Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos? Deus é bom? Deus é bom. Se Deus permitir, eu gostaria de falar hoje sobre o tema chamado Ovelha sem Pastor, ou o tema poderia ser também Bodes e Ovelhas. Amém? Eu não sei qual é o tema mesmo dessa noite, o que sair, é o que Deus trouxe a direção, amém? Eu estava fazendo um esboço e no finzinho me veio uma inspiração de algo diferente, então eu não sei o que vai vir mesmo, amém, irmãos? Eu gostaria de ler Mateus capítulo 9, livro de Mateus capítulo 9, um texto bem conhecido. Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande obreiros para a sua colheita. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Fale ainda mais, Deus. Pedimos a tua direção, para que não venha falar segundo a minha sapiência, mas segundo os teus retos juízos, Pai. Fale conosco esta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo 36 é o versículo chave. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Esse texto, a qual nós lemos, é um texto em que nós podemos observar como se dá essa ausência de pastoreio em um dos ângulos, porque existe dois ângulos aonde uma ovelha não tem pastor. A ovelha sincera, ela fica sem pastor quando o pastor não alimenta as ovelhas, quando o pastor não cuida das ovelhas, quando o pastor deixa elas desgarradas. E ali estavam os fariseus, os saduceus e todos os grupos ali, mas aquelas ovelhas não tinham um ensinamento correto, aquelas ovelhas não tinham uma estrutura correta. Então nós podemos falar de dois tipos aqui de ovelhas. Uma que de fato são ovelhas, que é este caso, que é aquela que a ovelha se perdeu na sua referência ao pastor. Ou seja, é uma ovelha que não quer ser bode, é uma ovelha que já não vê no seu pastor qualificações para que seja seu pastor. São ovelhas que já não vê mais no pastor um exemplo, amém? Vê fracassos, debilidades, vê a quebra do encanto, e você já não tem mais zelo de prosseguir. Então você tem esse tipo de ovelhas, são aqueles pastores que apacentam a si mesmo, que está mais preocupado com a gordura da ovelha, mas não está de fato a ensiná-la, amém? E nós temos uma outra classe de ovelhas, que a gente chama de ovelha, mas é bode, amém? Que é aquela que perdeu o senso de direção. Enquanto a outra tem um senso aguçado de direção, mas ela não tem um pastor para lhe direcionar, mas o seu bom senso faz com que elas andem desgarradas procurando a palavra. Esta outra, ela perde o senso da direção, porque aquelas ovelhas estavam desgarradas, mas Jesus se compadeceu delas e, como um bom pastor, ensinou a elas. Mas o bode, que são as nossas ovelhas, elas perdem o senso de direção e já não tem mais princípio de hierarquia. Quando eu falo princípio de hierarquia, estou falando de um sentimento, de que você tem um pastor sobre você, e que você precisa, como diz o autor dos Hebreus, zelar, que você precisa ter princípios de comunicar. Por que não está vindo no culto? Pastor, não estou indo no culto hoje, amanhã não vai dar para ir para o culto por tal motivo. Ovelha faz isso, bode não. Bode não está nem aí com nada. Vocês estão entendendo? Então o bode não se preocupa com nada, porque é bode.
Então ela não pede mais a orientação, ela não tem disciplina espiritual e já não é ensinável. Todo bode não é ensinável. Todo bode vai fazer sua bobagem, vai fazer do seu jeito, porque eles são pastores de si mesmos. Eles são bodes, então eles apacentam a si mesmos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Seguindo o primeiro tipo, que é aquelas ovelhas que não tem pastor, nós temos Jeremias capítulo 34, eu vou só ler pedacinho de versículo, amém? Do capítulo 34, versículo 2 ao 10, fala dos pastores, e diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então, existem pastores que só estavam destruindo as ovelhas, a pastagem de Deus, em vez de ensinar o caminho certo, em vez de, não, estão pisando e não alimentam mais as ovelhas. Jeremias capítulo 23, versículo 1 a 4, vai dizer: ai dos pastores que destroem e desprezam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então essas ovelhas, elas são ovelhas de Deus de fato, só que elas não estavam tendo pastores. São pastores que estavam destruindo as ovelhas. E nos dias de Jesus, o que nós vemos é isso. São ovelhas que estavam desgarradas porque não tinham pastores. Amém? Amém. E aí Isaías capítulo 56, versículo 10 a 12, diz assim: os meus atalaias são cegos, pastores que nada compreendem, cada um se torna para o seu caminho, cada um para a sua própria ganância. Aqueles pastores, os falsos, ele está buscando o seu próprio caminho, a sua própria ganância. Se tiver de facilitar as portas, ele vai facilitar, porque ele está preocupado com a sua ganância, está facilitando as portas, porque eles não estão conduzindo para o aprisco do Senhor, eles estão colocando numa jaula e aprisionando aquelas ovelhas. Zacarias capítulo 11, versículo 15 a 17, vai falar que o pastor inútil abandona o seu próprio rebanho. Então o pastor inútil é aquele que abandona, deixa para lá. E assim, nós temos aqui uma boa base para explicar o motivo pelo qual aquelas ovelhas andavam desgarradas. Elas estavam atrás de um pastor. E então Jesus, além de estar pregando a ela, ele se encheu de íntima compaixão. E quando ele se torna ali envolvido naquela compaixão de uma grande multidão, que ele ficou surpreso, ele disse: grande realmente é a seara, mas poucos são os obreiros, os pastores. Poucos são os que realmente se preocupam em pregar o evangelho. Poucos são os que realmente se preocupam com isso. A questão é que as ovelhas estão atrás desse pastor, mas o bode, eles não querem esse tipo de pastor. Os bodes querem ficar na lama, os bodes querem ficar nas coisas fraudulentas. Então esses pastores fraudulentos, nessas passagens de Jesus, onde ele cita, ele está tratando justamente daquelas ovelhas que já não tem pastor. E não é porque elas perderam o senso, é porque elas tinham um senso de direção, é porque elas eram guiadas pelo Espírito, e então elas andavam desgarradas, procurando a quem poderia guiá-los. Só que o Espírito Santo, nós aprendemos que ele nos guia na palavra, e se uma alma é sincera, Deus colocará um pastor para cuidar de você. Às vezes nós não paramos para observar, irmãos, que o bode é diferente. O bode, ele tem outro ponto. O bode, ele não parte da mesma premissa, ele não parte do mesmo ponto, ele parte de um ponto totalmente diferente. As marcas de um bode é conhecida. O bode, ele tem que pastorear a si mesmo, já não quer aceitar ser guiado, já não tem um senso de hierarquia. Um bode, ele não aceita. Você fala uma coisa, ele vai continuar, a pregação vem, ele continua no mesmo problema. Ele quer pastorear a si mesmo, ele toma as decisões, ele faz coisas assim, sabe? E ele não está nem aí, ele não comunica nada ao pastor, porque é bode. Bode só revela a sua própria natureza. Então o que o bode faz? Ele acha que não precisa pedir conselhos, só que ele bate contra Provérbios capítulo 12, versículo 15. Ele acha que deixar de congregar não precisa avisar, Hebreus capítulo 10, versículo 25, bate contra. Ele se torna pastor de si mesmo, alienando-se
na busca das suas próprias ideias, buscando aquilo que eles acham que é a palavra, com a liderança deles mesmos, batendo exatamente contra o que Jeremias capítulo 17, versículo 9 deixa claro. Então os bodes, eles passam por cima da Bíblia achando que estão seguindo alguma coisa, mas não passa de bode. As ovelhas buscam ouvir, amém? Buscam ouvir. Os bodes não, os bodes eles estão cheios dessas coisas. Então a ovelha, ela já não aceita essas falsas, quando eu falo ovelha, esses que são bode. Já não aceita ser guiado, porque é bode. Amém? Então ela começa a algo que é assim, você olha uma ovelha por fora, parece ovelha, por isso eu chamo de ovelha, parece ovelha, bem vestida, tem um jeito, mas dentro está explodindo. É com tantos problemas que a pessoa está para não aguentar mais de tanto problema. Ela está implodindo, mas ela não conversa com o pastor, ela não conversa com Deus, ela não busca resolver nada, porque ela está implodindo. E eu não estou dizendo aqui que quem está implodindo é porque tem que ser bode, não. Estou dizendo que todos nós passamos por isso e nós precisamos ter o hábito, amém? De aconselhamento e tudo mais. Eu estou aqui apenas traçando um paralelo, amém, irmãos? Então, acho que não resolve, que não precisa comunicar, falar nada para resolver seus problemas. E aí, pequenas coisas estão acontecendo e parece que é uma coisa grande. Sabe aquele ditado, é uma tempestade no copo d'água? Imagina uma tempestade num copinho desse aqui, irmão. O que vai fazer? Nada. Vai fazer alguma coisa com você? Não vai fazer nada com você. Uma tempestade num copo d'água não é nada. Só que a pessoa que está sofrendo disso, está ali, porque ela está tão cheia de si, e o maior problema é isso. Quando você está cheio de você mesmo, uma única gotinha você transborda, uma coisinha de nada na tua casa você já grita, as coisas estão, por quê? Porque você está cheia de si mesmo, e às vezes nem precisa encher mais nada, só uma sacudida, uma triscadinha, uma sacudida já transborda. E às vezes nós estamos desse jeito, com natureza de bode, porque nós estamos orando pouco, estamos clamando pouco, e nós deixamos de entender que nós caímos em grandes problemas dessa forma. No livro de 1 Pedro capítulo 5, do versículo 2 a 4, e Hebreus capítulo 13, versículo 17, na soma, claro que eu não vou ler aqui os textos, diz que o pastor, ele que tem um chamado por Deus, evidentemente, porque Hebreus vai tratar aquele que foi chamado por Deus, ele apacenta o rebanho de Deus, prestando conta para o sumo pastor. Ele não vai apacentar prestando conta com outro homem, ele vai ter que prestar conta com Deus. O pastor que tem uma chamada e aquele que não tem, porque a Bíblia diz, ai dos mestres, não querer ser mestre, porque maior rigor é para vós. É verdade. Haverá cobrança, porque Deus te chama para colocar a igreja em ordem, Deus te chama para um ofício e você faz vista grossa, você não se dedica para a sua função, e se você não se dedica para aquilo, Deus vai cobrar. Quantos pastores não tem? Não é só na denominação, na mensagem, em qualquer lugar, pastores que estão ali, irmão, servindo de bodes, cuidando de bode, porque são pastores de bode. Quantos não estão desse jeito? E se nós não cuidarmos, nós vamos virar bode, chiqueiro, porque nós precisamos cuidar, irmãos, para buscar sempre a transformação, amém? Então as ovelhas, essas falsas ovelhas, elas andam como quem desgarradas também. Só que a diferença é que aquelas que Jesus viu, elas têm um senso de direção e o bode não tem. Então eles já não querem ouvir palavra, eles já pegam a pregação e se ofendem com a pregação. Está falando é bem por causa de mim, está falando disso aqui é bem não sei o que, é bode. Mas a ovelha não, Senhor, o Senhor falou comigo, o Senhor falou no meu coração. A ovelha, ela está ali, irmãos, sempre ali a ouvir a voz do seu Senhor, amém? Amém? Então o pastor, ele precisa ensinar as ovelhas precisam ter um espírito ensinável, só que bode não é ensinável. Nunca esqueço uma reunião que eu estava de pastores, eu lembro que eu vi um pastor pregando, acho que era Vanderlei o nome do pastor, pregando. Ele disse que antigamente ele dava comida para bode. Ele disse que uma vez ele pegou um cabo de meio que nada, que bateu bem no meio da testa do bode, que ele só mexeu o olho, mas meio que nada, continuou comendo tudo que não prestava, não estava nem aí. Bode não está nem aí, irmão, apanha, está ali, mas continua no mesmo pecado.
está apanhando, está sofrendo, mas a natureza de bode não deixa ele deixar. Não deixa ele deixar aquilo que pratica. Então, se você tem um chamado de Deus, para ouvir o culto, para aprender de Cristo, você precisa entender seu lugar. Amém? Judas capítulo 1, versículo 12, vai tratar, só tem um capítulo mesmo, né? Vai tratar das ovelhas que já não aceitam ser guiadas pelo pastor. Vai tratar, tem um outro texto que vai tratar daqueles que são nuvens sem água. Nuvens sem água, ventos secos, sabe? São como ondas cheias de esgoto. Porque nós nos preenchemos de nós mesmos. Nosso ego começa a crescer. Então o bode, ele não aceita ser pastoreado. É a natureza do bode. O bode não aceita. A ovelha, esses dias mesmo, irmão, eu estava vendo, agora, é o que me inspirou essa mensagem, alguns dias atrás. Eu vi um vídeo curto de um homem falando assim, um homem pegou uma ovelha e ele se guiou a ovelha, tinha uma fogueira e ele colocou a fogueira, as ovelhas para rodear, e a ovelha começou a rodear e uma atrás da outra, ele saiu e a ovelha começou a rodar sozinha, começou a rodar, ficou rodando e ele saiu da frente. Ele saiu, elas já estavam se guiando sozinhas, porque elas não tinham percebido que estava sem pastor. E o pior problema da ovelha é quando ela não percebe que está sem pastor. É quando ela começa a agir do seu jeito, da sua maneira, vem para o culto do jeito que quer, faz as coisas do jeito que quer, resolve os problemas do jeito que quer, não pede conselho para nada. É o pior tipo de bode que tem. É o que pensa que é ovelha. É o que não percebe que não tem pastor. É o que acha que tem pastor, mas não ouve a pregação, não aceita conselho. Quando você dá conselho, a pessoa não gosta dos conselhos que foram recebidos. Esses refletem a natureza de bode. Então, não aceita ser pastoreado, não aceita uma direção de Deus. E o próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 25, versículo 32 e 33, onde ficará de um lado as ovelhas e os bodes. Vai ficar a ovelha e bode. Ora, se tem ovelha e bode, irmãos, quem somos? Quem de fato somos? Somos ovelhas? Somos bodes? Os bodes, eles buscam apenas os seus próprios interesses. O bode não está nem com nada. A vida primária dele é a vida normal. Ele vai buscar ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo que é errado não, tá? Ganhe seu dinheiro, trabalhe, seja honesto. Mas o bode, ele só está atrás de qualquer coisa. Crescer, assim, mas espiritualmente ninguém busca crescer. Por que não busca crescer? Porque não tem desejo nenhum de crescimento espiritual. Não tem desejo nenhum dentro da alma para viver a palavra. Não tem interesse de viver debaixo da presença de Deus. E aonde eles vivem então? Debaixo de conflitos. Conflitos não é com o outro. Assim, o bode, ele vive tão mal que é o conflito com ele mesmo. É o conflito dentro dele mesmo. É um negócio que a pessoa não consegue, porque está dentro dele o conflito. É uma divisão, é uma coisa que está acontecendo dentro dele. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. O problema, irmãos, é que às vezes nós fazemos vista grossa porque devemos. Deus nos chamou por uma tão grande palavra. Deus nos tirou do meio da denominação. Deus nos trouxe a palavra. E eu ainda digo mais, o que nós temos hoje é muito mais nítido do que o que tínhamos anos atrás. Mas talvez muitos de nós precisam nascer de novo ainda. Talvez muitos de nós que está precisando mesmo é nascer de novo. Alguns talvez ainda está precisando mudar os hábitos, mas outros estão precisando mesmo é nascer de novo. E só pode nascer se você pegar aquele adubo que foi ensinado no último culto. Oração, jejum, meditação. Porque se você tem natureza de bode, você trará conflito entre você e a tua casa. Você trará conflito entre você e você. Você terá conflito entre você e o pastor. Você será um mar de conflito. E esse é o problema. Às vezes nós não paramos para analisar que tipo de vida estamos vivendo. E hoje eu não vou pregar muito tempo não, irmãos. Eu vou tentar ser bem breve. Jesus, ele teve compaixão das ovelhas que estavam sem pastor.
Mas será que, se nós estamos sem pastor, por qual motivo estamos? Ou se alguns de nós estamos sem pastor, por qual motivo estamos? Ambas as formas são legítimas. E quem julga é Deus sobre isso. Ambas as formas são legítimas. Aquele pastor que não está no lugar de pastor, mas não é pastor, faz com que as ovelhas andem desgarradas. E as ovelhas que não têm o pastor como pastor, aquele pastor não pode ser ovelha dela, porque é a ovelha, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz de quem? Do seu pastor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Se é ovelha, ouve voz. Se não é ovelha, não ouve voz. Ah, pastor, mas eu senti que eu estou com uma natureza de bode, mas você está ouvindo a voz? Então você não é bode. Você precisa de mudança. Você precisa de um despertar. Mas se você ainda continua passando por cima daquilo que é ensinado, fazendo vista grossa, como que vivendo, e aí Deus não fala nada, parece que as coisas estão tudo acontecendo, parece que Deus está até provando, nem revela nem nada, você não sabe o tamanho do perigo que está. Você não imagina o tamanho do perigo que está. Bodes ou ovelhas? Jesus disse: naquele dia eu porei na minha esquerda os bodes, na minha direita as ovelhas. Glória a Deus. E eles mesmos se surpreenderam: Senhor, por que eu estou aqui? Eu sou ovelha, estou aqui do lado dos bodes, Senhor. Mas como eles disseram isso? Senhor, nós pregamos a tua palavra. Senhor, nós somos ovelha, nós curamos os enfermos. Senhor, nós não somos bode não, nós somos ovelha, nós curamos em teu nome, nós anunciamos as boas novas, o evangelho. Eles eram bodes e não sabiam o que era bode. Você lembra que eu disse na pregação? Que o pior defeito do bode é quando não sabe que ele é bode, quando ele pensa que está sendo guiado por um pastor, mas anda só segundo os seus próprios pensamentos. O bode faz isso. Do outro lado, havia um povo humilde, e as suas obras estavam demonstrando que ele não estava cheio de si, não estava cheio de vanglória. Ele se pergunta: Senhor, eu sou ovelha mesmo, Senhor? Eu me sinto bode, Senhor. Eu tento melhorar, eu tento lutar, Senhor. Eu estou cansado dessa vida, Senhor. Eu estava tão cansado de lutar para ser melhor, para abandonar o pecado. Eu me sinto tão sujo ou suja às vezes, Senhor. Sabe, é aquela luta que você mesmo não sabe. A ovelha verdadeira, ela se cobra porque é ovelha. A ovelha mesmo, ela está ali nesse estado, ela parece que é uma coisinha, uma coisona para ela. O bode não, uma coisona é meio que nada para ela, uma coisinha de nada. Mas a ovelha, ela está ali como ali se lamentando por dentro: Senhor, mas quando, Senhor, nós fizemos o bem, Senhor? Eu sou tão mal, Senhor. Quando tu ajudaste o pequenino, tu fez foi a mim. Senhor, mas quando foi que eu te vi, que eu ajudei o pobre, que eu dei comida, que eu dei roupa, Senhor? E nem ele percebia, porque ele se vê tão mal que tem que mudar tanta coisa. A ovelha, a natureza dela é essa, de perceber o que tem que mudar. É verdade. O bode se contenta, está no culto no dia que quer, como quer, da forma que quer, e se contenta em deixar o culto, não vem, não avisa, e toma qualquer decisão da vida da maneira que desejar, porque é bode. E aqui eu vou falar abertamente aqui para os irmãos: eu só sou pastor de quem me tem como pastor. Quem me conhece sabe, eu não fico perguntando sobre a vida de ninguém, mas na hora que me liga: pastor, você pode vir aqui? Eu estou lá. Eu sempre sou pastor de quem me tem como pastor. Quem não me tem, não tem como eu ser pastor, porque é você que tem que ouvir a minha voz, é você que tem que ouvir o que eu estou dizendo. Eu lembro que o profeta Samuel, quando foi deixado o seu ofício de juiz, ele, na verdade, o povo rejeita ele na sua liderança, escolhe um rei, escolheram um outro pastor. E então o profeta fica triste, fala com Deus,
E Deus, vendo que o profeta estava triste, ele disse: antes de te rejeitarem, rejeitaram a mim. Ou seja, Deus estava dizendo: rapaz, se tu está desse jeito, olha, rejeitado foi a mim que te uso. Deus estava querendo mostrar para ele assim: olha, é ruim para ti, agora imagina eu sendo Deus Todo-Poderoso. Como diz uma outra escritura de Isaías, né? Que o povo, nenhuma nação nunca deixou, nunca abandonou aos seus falsos deuses, mas Israel havia deixado o manancial de água viva e cavado uma cisterna rota para si mesmo, e nem pode reter água. Assim estava o profeta de Deus, que era o único que era rei, né? Que era sacerdote, não é isso? E o que mais ele era? Juiz, só? Profeta, irmãos. Tinha 3 ofícios, mas rejeitaram. E então ele faz uma pergunta diante do povo: eu sou o falso pastor ou falso, ou verdadeiro? Defraudei alguém? Ele: não. Tirei alguma coisa de alguém? Ele disse: não. Por acaso eu pedi para vocês fazer alguma coisa por troca de dinheiro? Não. Por acaso eu fiz ou enganei alguém, ou disse que ia fazer tal coisa e não fiz? Ele: não. Nós somos testemunha que nada disso tu fez, mas é porque nós queremos um bode para nos reinar. Essa foi a decisão. Eles escolheram um homem dentre eles. Às vezes nós estamos escolhendo nós mesmos como o rei da nossa própria vida, nós mesmos como os nossos altos sacerdotes, como diz Jeremias: estes que apacentam a si mesmo. Eles acham que é pastores de si mesmo, porque perderam o espírito de ser ensinável. Uma ovelha, ela é ensinável, ela é dócil. Uma ovelha, você ensina, ela aprende. O bode não é ensinável, o bode não tem essa qualidade, o bode não tem essa característica, e o que ele tem são complexos, são problemas, e isso vai desde exaltação pessoal, a soberba, a senso de grandeza, vai desde uma falsa vergonha, porque Satanás nessas horas engana tanta gente, irmãos. Não vou falar com o pastor, não, esse problema de novo, não vou falar aquilo, não, isso aqui de novo, e não sei o que, tantos problemas que podem acontecer com você. E Satanás, ele coloca vergonha, igualzinho aconteceu lá no Jardim do Éden. Adão se escondendo de Deus, porque estava com vergonha de Deus. Não foi Deus que colocou a vergonha nele, foi Satanás, porque aquela vergonha é falsa, aquela vergonha não é verdadeira. Uma vergonha que te bota para longe de Deus, nunca veio de Deus, porque a vergonha que a Bíblia diz, está escrita no profeta Jeremias: quando lembrarei dos vossos pecados, outra vez tereis nojo. É quando você tem vergonha do teu próprio pecado e tem nojo dele, aí sim você tem a vergonha de Deus. É quando você olha para ele e diz: meu Deus, como é que eu fazia aquilo? É isso. Mas às vezes o senso não tem estado nos nossos corações. Esse é o maior problema de todos. Mas vamos orar, vamos fazer a oração final. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Ajuda-nos, enche-nos na tua presença, fortaleça-nos em tuas mãos, dá força, a vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém.